Caros irmãos e irmãs, duas mensagens para Pedro e Paulo, celebração litúrgica deste final de semana. E para isso eu conto duas histórias. A primeira é uma história muito conhecida da religiosidade popular. É aquela história que dizem quando Jesus morreu, depois de Pedro ser preso, perseguido. Aí Pedro falou, eu vou catar fora, eu vou dar no pé, vou embora. Aí dizem que Pedro, ele ia saindo da cidade com medo, não queria enfrentar a morte, ia saindo de Roma. Vocês sabem que na Roma Antiga tinha os muros. Aí dizem, quando Pedro vai se aproximando do portão central da cidade, aí Jesus vem entrando. Aí Pedro diz, mestre, o que vens buscar na cidade? Aí Jesus diz, Pedro, eu voltei para morrer de novo. E de repente Jesus desaparece e Pedro compreendeu que a sua missão não era para fugir, mas para dar a vida. E de fato deu. Voltou das muralhas para a cidade e, por último, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo na cruz. Eu não sou digno de morrer como meu mestre. Na Basílica de São João de Latrão tem uma imagem, ou melhor, tem todas as representações dos apóstolos em tamanho natural, e lá está Pedro, crucificado de cabeça para baixo. É outra história, eu vivenciei, é Paulo. Em Roma tem a igreja de São Paulo extramuros. Quando Bento XVI era o Papa, hoje é emérito, bem sabemos, ele mandou fazer escavações lá na igreja de São Paulo extramuros, que os beneditinos têm um mosteiro. São eles que cuidam daquela igreja. E encontraram inscrições lá falando de Paulo. É que se tinha dúvida se de fato aquele era o local de Paulo. E uma corrente. E por 3 vezes eu tive a oportunidade de chegar próximo daquele túmulo e lá estava a corrente. E lá está a corrente que Paulo foi acorrentado e depois morto. Você pode dizer, Frei Petrônio de Miranda, estamos na pandemia, coronavírus, e notícias tão tristes. Um morre de cabeça para baixo, o outro a cabeça desce das escadarias abaixo de Paulo. Pois é, meu irmão, mas essa é a igreja. Se engana quem acha que a igreja atrelada ao poder vai ser a maior. Aliás, toda vez que a igreja foi atrelada ao poder, digamos assim, casada com o poder, ela sofreu. Porque esta é a verdadeira igreja. A igreja que nasceu perseguida, crucificada, no medo, mas nem por isso. Paulo deixou de anunciar a palavra. Diz os exegetas bíblicos, se não fosse Paulo, a igreja não seria o que é hoje, ou melhor, o cristianismo. Paulo saía anunciando, com todos os métodos, com toda a inovação. E Pedro, a fidelidade, a comunidade unida. Não era uma comunidade de Pedro e de Paulo, não, era de Jesus Cristo. Por último, o dia do Papa. Hoje nós olhamos, rezamos e reconhecemos no Papa a figura do Pedro de hoje. E quanto sofrimento também Francisco passou nesta pandemia. Aquela imagem, ele diante do Cristo, retrata todo o sofrimento do Papa. Então, rezemos pelo Papa hoje. Olhemos pelo Papa hoje. A nossa igreja é a única instituição do mundo onde tem uma figura central. É o Papa, é o novo Pedro. Que nós sejamos fiéis à nossa igreja,
Com esta fidelidade, também seguiremos a Cristo.